E aí, tudo bem com você? Eu sou o personal Alexandre Maia e nesse vídeo de hoje aqui eu vou trazer um tema muito importante que muitas pessoas já vieram me perguntando e eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Então qual é o tema? A importância da musculação para o idoso. Então eu dividi esse vídeo aqui em duas partes, que é a parte 1 e depois em outro vídeo eu vou trazer a parte 2. Então por que é tão importante o idoso fazer musculação? Qual é a importância dessa atividade para a vida do idoso, para a qualidade de vida, para a saúde do idoso, né? Porque assim, o que é que a maioria das pessoas pensam? Tem medo de fazer musculação, né? Não, Alexandre, vão entrar naquela sala, aquele monte de peso, pensando que o idoso ele é frágil, que o idoso não pode fazer nenhum exercício, tem que ficar lá sentado, o cara está envelhecendo. Não tem o que fazer não, meu amigo. Coloca o cara lá numa cadeira, numa cama, não vai fazer nada. Não vai fazer nenhuma atividade. Se for treinar, tem que ser como? Levezinho. Vai pra academia, os cotonetezinhos lá, os pezinhos leves. Se for fazer uma caminhada, não pode dar um trotezinho, tem que ser só caminhando. Mas será que o idoso, meu amigo, ele é frágil desse jeito aí? É bem provável que não, né? Então, por pensar dessa forma aí, meu amigo, é que a maioria dos idosos vive uma velhice debilitada. A maioria aí, sei lá, chega nos 80, 85 anos, não tem força. Se for deslocar para algum canto, tem que ser com uma pessoa, tem que ser com uma andajal, com uma bengala. Então me diga aí, meu amigo, de que adianta você viver muito tempo, viver 90, 95, 100 anos, sei lá, se você vai ter uma velhice debilitada, acamada, sem poder se deslocar sozinho, sem autonomia? Não tem muita vantagem. E a musculação pode reverter esse processo aí. Será que esse problema todo que eu vou trazer para vocês aqui, que o idoso tem, a musculação não traria uns benefícios e reverteria esse processo aí? É bem provável que sim. Mas se você quer saber como, fique aí até o final desse vídeo, tá bom? Não esquece de enviar esse vídeo aqui para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, sua avó, seu tio, ou então para alguma pessoa que você sabe que tem uma pessoa idosa na família, todo mundo tem, né? E precisa treinar, porque vai ser muito proveitoso esse vídeo para eles, tá bom? Então, não esquece de deixar a curtida aqui, se inscrever no canal para que esse vídeo seja divulgado para a maior quantidade de pessoas, beleza? Então, aguarde aí, que é daqui a pouquinho, depois da vinheta. Então vamos lá, quais são os principais problemas do que o idoso tem com o decorrer da idade? São dois, a perda de força e a sarcopenia. O que é a sarcopenia? É o mais comum, é a perda de massa muscular. Então quando o idoso vai perdendo massa muscular ao decorrer da idade, isso é normal, né? Isso dá o nome de sarcopenia. Eu vou já explicar o que é que isso causa. E também a perda de força. Então o idoso, com o passar dos anos, ele perde as fibras do tipo 2, que é aquela fibra que dá força e dá potência. Por isso que você vê um idoso correndo uma maratona, fazendo uma pedalada, porque ali é a fibra de resistência. Ele não perde muita fibra de resistência. Você vê um idoso correndo a maratona, mas você não vê um idoso fazendo um agachamento com carga alta, fazendo supino, um levantamento terra. Por quê? Porque essas fibras de força, de potência, você não vê um idoso saltando com facilidade. Por quê? Essas fibras de força e de potência ele perde em maior quantidade. E fica com as fibras de resistência. Aí você vê ele correndo, tá bom? Então o que é que esses dois problemas aí causam? Causa muitos problemas, amigo. Causa dificuldade de realizar as atividades diárias, por exemplo, varrer, caminhar, principalmente subir uma escada, levantar de uma cadeira, levantar da cama, levantar do sanitário. Por que que essas atividades aí dele se levantar ficam com maior dificuldade? Porque, meu amigo, ali exige força. E as fibras de força ele está perdendo. E se ele não treinar isso, ele vai só piorando a cada vez. Porque a cada dia ele vai perdendo mais essas quantidades de fibras. Então eu tenho que fazer um treinamento que reverta isso aí, que dê força e dê potência. Aumenta também a chance dele ter depressão, porque ele vai se sentir inválido. Ele não vai, se ele quiser ir na padaria, ele vai ter que ir com alguém, se apoiando em alguém, ou com um andajá, ou com uma bengala. Então isso o idoso vai se sentindo cada vez mais com esses sintomas aí de depressão, beleza? E também aumenta os riscos de queda e fratura. Por quê? Porque ele não vai ter força. Se ele tropeçar, ele não tem força para se segurar, ele vai cair, vai se machucar. Não tem massa muscular para proteger ali os ossos de uma possível queda, então vai sofrer queda e fratura. Isso acontece bastante, principalmente quando o idoso leva uma queda, ele quebra o fêmur, aí vai. Aí o idoso, principalmente, nesse caso aí, fica muito complicada a vida. Beleza?
Aí vem, meu amigo, a principal pergunta. Se a falta de força e a perda de massa muscular é tão prejudicial, por que eles não fazem um treino de força? Não é muito óbvio isso aí, não. Se o idoso treina perde as fibras de força, por que ele não faz um treino para recuperar e aumentar a força? Se ele perde as fibras de potência, se ele perde massa muscular, por que eu não faço um treino para ele aumentar a massa muscular? Isso não é muito óbvio, não? Aí o que é que os idosos fazem? O que é que a galera prescreve? Caminhada, hidroginástica, aeróbica, pilates, alongamentos. Só que o problema, essas atividades aí, elas não ajudam a ganhar força e massa muscular, que é o que o idoso precisa. Pode ajudar para outras questões, tudo bem. Mas o que é que interfere de fato na vida do idoso? Força e massa muscular. E essas atividades aí não são as melhores escolhas para ganhar força e massa muscular. Beleza? Então, Alexandre, entendi. Tem que ter uma atividade boa, mas qual é o benefício desse aumento de força e massa muscular para o idoso? É o inverso desses que eu falei. Diminui a chance de queda. Então, o idoso, se ele tropeçar, ele pode colocar o outro pé e isso segurar a queda. Se ele for cair e colocar a mão no chão, ele tem força para se segurar e não se machucar tanto. Diminui isso, a chance de queda. Realiza atividades diárias com mais facilidade, dando mais autonomia, diminuindo o risco dele ter uma depressão, porque ele está se sentindo mais vivo, com mais independência. Isso melhora muito esses aspectos aí do idoso. Previne também doenças como diabetes e hipertensão, já que a atividade física contribui para isso aí. E aumenta até a expectativa de vida. Isso mesmo, se o idoso fizer atividade física e musculação, aumentar força, aumentar a massa muscular, a expectativa dele aumenta muito. Esse estudo aqui, ele verificou isso. O que foi que ele testou? Analisou as chances de mortalidade com relação ao nível de força. Ou seja, você ter mais força, você ter mais massa muscular, nesse caso aqui foi a força, quanto mais força você tem, menor é o risco de você morrer. Dê uma olhada aqui, que quem tem pouca força tem o dobro, meu amigo, de chance de morrer de que quem tem muita força. Olha aqui, essa barrinha branca é o idoso que tem muita força. Na média aqui de 10 mil pessoas, né? Olha aqui a faixa de mortalidade, 80. Agora olha aqui, meu amigo, quem tem pouca força é mais do que o dobro, então é mais de 160. Então veja, quanto mais força o idoso tem, que ele adquire lá no treinamento, quanto mais força ele tem, menor é a chance dele morrer, menor a chance do risco de morte. Vixe, Alexandre, é importante assim? É. Então eu quero levar o meu avô, minha avó, minha mãe para fazer musculação. Como é que eu faço para aumentar a força e massa muscular? Tá aí, meu amigo. Musculação. Por quê? Você recupera, você fortalece as fibras de força e potência. Então, como eu falei, ele não perde força, as fibras de força, potência e perde massa muscular? Sim, na musculação eu consigo ganhar essas duas coisas aí. Então eu estou ajudando o idoso, porque eu estou atacando o principal problema que ele tem. E dependendo do treino, meu amigo, o idoso ele consegue ter o mesmo resultado de um jovem. Então o que foi que esse estudo pegou aqui? Pegou um idoso e pegou um jovem, colocou a galera para treinar. Eles tiveram o mesmo ganho. Por exemplo, se um aumentou 10%, se o jovem aumentou 10%, o idoso aumentou 10%. Se o jovem aumentou 20%, o idoso também aumentou 20%. Logo, o idoso vai pegar menos carga, é lógico, isso aí é óbvio. Mas o aumento, ele é o mesmo, tá bom? Esse estudo aqui, ó, ele pegou os jovens, ó, de 18 a 31 anos, caras bem jovens aí, e idosos de 60 a 71. Então ele comparou lá um jovem de 18 anos com um idoso de 71, uma diferença muito grande. E deu 6 meses aí de treino pra galera. Vamos ver aqui o resultado. O aumento de força no supino. Barrinha azul, o jovem, barrinha verde, idoso. Tá aí. O mesmo ganho de força para os dois. O aumento de força no leg press. Mesma coisa nos dois. E o aumento de massa magra. A mesma coisa para os dois. Então veja, um idoso ele não tem dificuldade de ganhar massa muscular, dificuldade de emagrecer, alguma coisa do tipo não. Não, é porque o idoso ele tende a não treinar bem. Mas se o idoso treinar bem, ele consegue ter o mesmo resultado de uma pessoa jovem. Então as conclusões aqui, o aumento de força e de massa muscular, ele melhora a qualidade e aumenta a expectativa de vida do idoso. Então, quanto mais massa muscular ele tem, mais saúde ele vai ter,
Então ele vai ter mais gás assim para fazer alguma atividade, porque tem mais massa muscular. E aumento de força também, como falei para vocês. E isso é fundamental tanto para a expectativa como para a qualidade de vida. Porque o idoso vai fazer as atividades diárias ali, tudo que ele tiver de fazer, com mais facilidade, né? O idoso, ele tem maior prejuízo na força e na potência. Por isso, o treino de força, meu amigo, é obrigatório. Então, o idoso é obrigatório fazer um treino de força para atacar esse principal problema aí que atinge o avanço da idade. Treinar flexibilidade, coordenação motora ou equilíbrio não possui evidência científica que aumenta a expectativa de vida, mas o aumento de força sim. Como eu mostrei para vocês, quanto mais força o idoso tem, maior as chances de ele não morrer, né? Se ele tiver pouca força, a chance dele morrer aumenta. Mas se ele tiver mais flexibilidade ou menos, não tem estudo verificando que aumenta a qualidade de vida ou a expectativa de vida. Coordenação motora. Não tem estudos, a ciência não verificou que se ele tiver uma coordenação motora melhor, ele vai viver mais. Não, mas o aumento de força sim interfere diretamente na qualidade de vida e na expectativa de vida. Para a realização de um treinamento eficiente e seguro é necessário o acompanhamento de um profissional de educação física capacitado. Então, se você tem alguém na família aí, já viu que aqui eu falei que a musculação é importante, o passo agora é o quê? Procurar um profissional de educação física capacitado, que possa lhe auxiliar. Porque, tudo bem, a musculação é importante, mas também, meu amigo, não é só o idoso chegar lá e fazer qualquer coisa, não. Não, tem que ter uma pessoa acompanhando. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí a importância dessa primeira parte aqui da qualidade de vida, ou melhor, da musculação para a qualidade de vida, para a expectativa de vida do idoso. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Um abraço e até o próximo vídeo.